Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho da Questão, Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o RBVA, Fundo de Renda Urbana da Rio Bravo. Vamos dar uma olhadinha em o que rolou durante esse mês. E antes de mais nada, já aviso aqui para vocês, sinal de alerta ligado aqui nesse fundo. Vou destacar, são dois pontos aqui, né? Um não tão grave assim, mas um já um pouquinho, né? Mas sinal de alerta ligado, nada para se desesperar, mas é bom ficar atento. Então vamos lá. Aqui algumas informações do fundo, taxa de administração bem baixinha, né? Tem um PL de 1.660 milhões, fundo de 2012, muito antigo, né? Número de cotistas, 75 mil cotistas. Alguns números aqui, 82 imóveis, 300 mil metros quadrados de ABL, 17 inquilinos, vacância física, esse é um dos pontos de atenção, 6,9, não é uma vacância muito alta, né? Mas é uma vacância que, ó, já vem perdurando aqui há um bom tempo, né? Ele vem fazendo esforços aí para alugar essas áreas que ele tem disponível, mas até agora não conseguiu. No mês passado, ele destaca um evento que ele fez em um imóvel que estava vago, né, onde ele convidou vários corretores, várias imobiliárias para tentar fazer uma força-tarefa para alugar. Ainda não surtiu efeito de locação em si, né, mas pelo menos já tem uma movimentação aí, então vamos ficar de olho. Distribuição 9 centavos por cota, né, dá um dividendo anualizado de 12,8. Volume médio diário negociado 2,3 milhões e período dos contratos aí 6,2 anos, né? Período médio. A gente não viu quanto que ele fechou, né? Fechou hoje, quinta-feira, a 8,60, subiu 0,12. Agora, já para os destaques aqui do mês, né? Então, o resultado nesse mês foi de 8 centavos e a distribuição 9 centavos. Aqui da atualização dos esforços de locação, né? Então ele fala aqui do evento que ele fez no mês passado, né? O fundo já obteve avanços significativos com as demandas para locações, né? Recebemos visita para locação nos imóveis Duque de Caxias e Avenida, em São Paulo, Monsenhor Celso, em Curitiba e Recife, em Pernambuco. Vieram do setor público e empresas ligadas a escritório de contabilidade e cosméticos. Estamos em fase inicial de negociação para viabilidade da locação. Então, por enquanto, nada certo, né? Mas já existe aí um movimento. Atualizações sobre o Porto Belo, né? Então, atingiu aí 64,4% das obras, né? E ele traz aqui um ponto que nesse mês, devido às alterações no acabamento do imóvel requerido pela locatária, né? A expectativa de entrega do imóvel passou a ser final de setembro. Antes era final de julho. Sim, estava em atraso a obra, né? A gente vê aqui, tem um gráfico, né? Já era para ele estar pronto, apesar de ter essa mudança, não é capaz dessa mudança ter alongado tanto assim o prazo não, né? Eu digo a questão do quanto estava pronto. Enfim, voltando aqui, nesse mês o fundo realizou um aporte adicional de 1 milhão aí para fazer frente aos custos da obra e o fundo estima que ainda há um total de mais 4,7, 5 milhões aí até a conclusão do projeto, né? Então a gente já viu aqui 64,4%. A previsão de entrega é final de setembro. A gente temos um mês aí pela frente. Um mês, será que avança tudo isso? O que falta? Aqui ele traz um ponto que é o ponto de alerta que eu falei para vocês, que é em relação à necessidade de caixa. E assim, eu confesso para vocês que eu não lembrava disso, e isso é até um ponto que assim, eu acho que a CVM deveria aparecer para colocar algumas regras, né? E assim, todos os relatórios deveriam ter lá as obrigações que ele tem com o CRI, e as obrigações que ele tem com aquisições. Mesmo que seja para pagamento daqui a 10 anos, tem que ter tudo lá descrito para você saber exatamente quanto que tem quanto que tem no caixa do fundo, o quanto que ele precisa pagar e quando são as datas que ele precisa pagar. Porque aqui eu não lembrava disso, né? E a gente vai ver que tem uma necessidadezinha aí de caixa. Então, ele fala aqui, né, para fazer frente às necessidades de caixa para o segundo semestre desse ano, tem uma última parcela da aquisição dos imóveis adquiridos e locados a Pernambucanas, 25 milhões, além de correção monetária, né, a ser realizado em outubro. Então, em outubro, ele já tem que pagar 25 milhões mais correção. Vamos arredondar para 27, 28. E aí, como eu falei para vocês, né,
existe a necessidade de caixa. E aqui ele tem 3 pontos que ele destaca aqui, né? Posição atual de caixa, alienação de posições em fundos imobiliários e alienação de imóveis. Então, em relação ao ponto 1, o atual caixa do fundo é de aproximadamente 14 milhões, só que assim, esses 14 milhões aqui estão sendo consumidos, né? Então, a gente viu que para a obra da Porto Belo ainda precisa aplicar mais 5 milhões, ou seja, já perde 5 milhões aqui, sobra 9, e ainda tem as amortizações que ele paga dos CRIs, né? As amortizações, elas não passam pela DRE. DRE só passa os juros, né? A amortização sai direto do caixa. Então, a gente pode até dar um pulo aqui no relatório para ver quanto que ele precisa amortizar ainda durante esse ano aqui. Cadê? Acho que é um pouco mais embaixo. Aqui. Cronograma de amortização anual. Então, assim, 29 milhões, né? A gente precisa saber quanto que já foi pago aqui e quanto que ainda falta. Mais 29,72 milhões. Acredito que ele já fez uma boa parte desse pagamento aqui, uma vez que a gente está em agosto, né? Mas, assim, ainda falta 4 meses para o ano. Tem mais um valor aí a ser consumido aqui do caixa, né? E aí, voltando lá para o que ele estava explicando. Aqui. Então, em relação ao ponto 2, em julho o fundo promoveu a alienação de 11 milhões do CPSH, Fundo de Shopping da Capitânia, né? O fundo ainda possui mais uma posição de 12 milhões e poderá promover nova desalocação, né? Vai vender de novo, dependendo da dinâmica do mercado. Deverá gerar um prejuízo de aproximadamente 1,3 milhões e que deverá ser mais do que compensado pela segunda parcela do valor da rescisão recebido pelo distrato do Santander, que foram de 2 milhões. Então, assim, um ponto sobre isso aqui. Beleza, é ótimo que vai ter essa rescisão, né? E aí acaba cobrindo esse prejuízo que ele vai ter em fundo imobiliário, mas assim, e se não tivesse essa rescisão? Porque assim, rescisão é algo extraordinário, né? Não é todo mês que aparece, não tem um tempo certo que aparece. Se não aparecesse nada disso, ia estar com um prejuízo aqui de 1,3 milhões. E assim, é esse o ponto que eu falo de fundo de tijolo investindo em fundo imobiliário. Cara, se eu quero fundo imobiliário, eu vou lá e compro um FOF. Eu não quero um fundo de tijolo que invista em fundo imobiliário por conta disso. Porque aí você tem lá uma necessidade de caixa. Eu preciso levantar tanto de caixa até o final do ano. O que a gente tem aqui? A gente tem fundo imobiliário. Vamos ver como que tá? Vamos. Tá tudo com prejuízo. Não tem o que fazer. Vende isso, realiza prejuízo. E aí, tipo assim, vai corroendo o patrimônio, né? Corrói o patrimônio do fundo. Então, assim, é uma alocação que para mim não faz sentido nenhum. Deixa esse dinheiro parado em caixa ali, deixa você rendendo 100% CDI, velho. Qualquer coisa, mas assim, em fundo imobiliário, eu acho que não é uma alocação boa, sabe? É aquilo. Quando dá certo, a gente, parabéns, a gestão foi gênio e tal. Mas quando não dá certo, é isso que acontece, né? Enfim, seguindo aqui, na parte 3... Em relação ao ponto 3, em agosto o fundo deverá receber a terceira parcela da venda do Haddock Lobo, de aproximadamente 5 milhões, é o que ele vai gastar lá com a Porto Belo, né? Então, pronto, já se anula. Além disso, o fundo já realizou a venda do imóvel Mateu Bay por 5,5 milhões, com recebimento no ato da assinatura da escritura de 1,5 milhão, né? Com o posterior recebimento das demais parcelas equivalentes a 4 milhões ainda nesse semestre. Então ainda tem algumas parcelas a receber, mas não é o suficiente, né? Também possui um pipeline de vendas ativo e tem negociado alguns imóveis com expectativa de conclusão ainda nesse semestre. Aquilo, ele vem fazendo um giro, vem fazendo uma reciclagem de portfólio, ele está fazendo bastante vendas, né? Mas assim, a gente está em final de agosto, essa parcela para ele é em outubro, são 25 milhões, não é um valor, não é pouco valor, né? Uma vez que a gente vê que ele só tem 14 milhões em caixa e ele está sendo consumido ainda, né? Tudo bem que tem algumas parcelas a receber ainda, tem posição de fundo imobiliário que ele pode vender ali, mas, assim, isso aí já era para eles terem avisado aqui o cotista há algum tempo, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, deveria ter uma tabelinha ali, cronograma das amortizações ali, dos CRIs. Faz mais uma tabelinha embaixo, cronograma de parcelas a serem pagas, parcelas a receber. Que aí você já tem tudo ali, sabe?
igual a Pátria está fazendo isso nos fundos dela, né? Então você vê ali o que ele tem para pagar, o que ele tem para receber, tudo. Ele não coloca lá as datas específicas, né? Mas ele coloca em até 12 meses, tanto, após 12 meses, tanto. E aí você já tem uma noção mais ou menos ali, né? Seguindo aqui, alienação do imóvel São Mateus. No início de agosto, o fundo finalizou a alienação de mais um imóvel, locado para operação bancária. A venda foi realizada pelo valor total de 5,5 milhões, né? 5.860 por metro quadrado. O pagamento ocorrerá em 5 parcelas, sendo a primeira parcela equivalente a 1,5 milhão recebida pelo fundo na data de assinatura da escritura, e as demais parcelas no valor de 1 milhão cada, a serem pagas de forma mensal consecutivamente. A operação segue a estratégia do fundo de reciclagem de portfólio, gerou um lucro de 500 mil, ou seja, quase nenhum centavo por cota deu, né? Deu 0,004. A venda foi realizada a um valor de 14,2% acima do custo de aquisição do imóvel e 23,5% acima do valor de laudo de avaliação realizado em dezembro de 2024. Aí aqui ele traz algumas notícias, né, da venda desse imóvel. Aqui a gente vê a DRE dele, quanto que veio de receita imobiliária. A receita financeira veio negativa por conta dos aportes que ele faz, né, o aporte que ele fez lá na construção e também outros gastos que tem aqui, né. Enfim, tem as despesas. O resultado, quanto que deu? 12 milhões. O quanto que ele pagou? 14. Gerou 8. Pagou 9. Se a gente ver aqui, ó, acumulado do ano, ele gerou 97, pagou 98, pagou um pouquinho a mais aí, né? Então, a reserva acumulada está em negativa, quase negativa de 1 centavo, né? Composição do resultado nos últimos 12 meses. Então, a gente vê que o recorrente dele aí vai ficar em torno de 8, 9 centavos, né? Quanto que ele vem pagando, os 9 centavos. Já tem um tempinho que ele está pagando 9 centavos, né? Antes disso ele pagava 10. Aqui a gente vê, ó, o resultado, essa barrinha aqui mais escura. E a distribuição, a barrinha mais clara. Então a gente vê aqui, ó, o resultado é abaixo do que ele entregou. Aqui acima, aqui acima, aqui abaixo, 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 abaixo. Então é aquilo, né? Ele vai lá, faz uma venda, aí tirava um pouquinho mais de valor. Isso aí ficou claro também, acho que foi no relatório anterior a esse, né? Ele colocou que o valor recorrente dele é 8 centavos, mas por conta dessas vendas aí, desse processo de reciclagem, ele acaba pagando 1 centavo a mais de não recorrente, né? Aqui o dividendo anualizado, 12,8. Composição do patrimônio líquido. Então, quanto que ele tem aqui de aquisições e CRIs a pagar, né? E aí ele só deixa assim. Eu acho que assim, deveria ser 2 barrinhas aqui. Uma barrinha de aquisições, tanto. E aqui uma barrinha CRI a pagar, tanto. Que aí você sabe exatamente o que é o que. E, além disso, ter aquela tabelinha ali. Quais são as aquisições? Aquisições pernambucanas, tanto. Por exemplo, Mix Mateus, tanto. Casas Bahia, tanto. Açaí, tanto. Tem que ter dessa forma, né? E também tem que ter outra, valores a receber, tanto de Pão de Açúcar, tanto de Cogna, tanto de uma agência da Caixa. E aí você vai lá e consegue ver ali as contas para ver se está numa situação saudável, né? Então, a gente, cota patrimonial 10,63, rentabilidade aí desde gestão ativa. Então, assim, isso aqui a gente já destacou bastante, né? Ela sempre está acima do IFIX, agora nessa janelinha aqui que ele está abaixo. Desde o início, mesma coisa, né? Aqui ele tem esse destaque, né? 70% de valorização desde o início da gestão ativa. O início dela foi em maio de 2018. Liquidez, então, liquidez média diária 2.300.000. Número de cotistas vem subindo aí um pouquinho, né? Desde aqui, ó, ele vem subindo, aumentando sua base. E a gente vê o patrimônio do fundo, ele destaca aqui que ele quer imóveis de varejo AAA. Então, como é que está a tipologia? 82% em imóveis de varejo, e aí imóvel de varejo AAA, 15%.
Isso aqui é o que ele tem alocação em shopping e mais fundos imobiliários. Portfólio do fundo. Então, 81 alocações em imóveis de varejo e varejo AAA. A gente vê aqui o que ele tem. Alocação em shopping. Então, a gente isso aqui a gente já sabe, né? Mudou nada. Ele só fez a venda um pouco aí de CPSH. Alocação dos recursos, como que tá? Grande parte aí em imóveis, né? Que é o que tem que ter. Isso aqui, ó, não deveria ter. Deveria ser tudo imóveis. A localização, os principais imóveis AAA. Então, Pão de Açúcar, né? Porto Belo, que ele está construindo. Shopping Iguatemi, que ele tem uma partezinha dele. A Renner, Centauro, Olivetti, Edifício Paulista. Portfólio totaliza aproximadamente 358 milhões, o equivalente a 17,8% do PL do fundo, nesses imóveis AAA aqui. Receita por estado, grande parte aí vem de São Paulo, né? Receita por indexador, 32% em IGPM, 63% em IPCA. Receita por região, Sudeste, grande parte aí, né? Cronograma de vencimento por receita. Então, assim, vencimento aqui dos contratos a gente vê, tá bem tranquilo, só lá para 2029 que bastante, né? Cronograma de reajuste, agora para agosto tem bem pouquinho. Lá para dezembro vai ter bastante reajuste aí para ele fazer, né? E aqui os setores dele, né? O bancário ainda é o maior, aí vem alimentício, educacional, vago, os locatários, né? Então, agora a Cogna é o maior locatário deles, seguido de Caixa, Santander e destaque aqui, ó, 12,1% vago dos imóveis, né? Receita por locatário, Cogna, Caixa, portfólio do fundo, né? Todas as lojas dele aqui. Aqui é a alavancagem que a gente viu lá, né? Fluxo para 2025. 30 milhões aí, ele já pagou uma parte disso aqui, tem que saber o quanto que falta ainda, né? Para 2026, mais 31 milhões, para 2027, mais 30, e aí depois cai para 21, 22, e lá para 2030, aí que cai bastante mesmo, né? Então a gente vê aqui, são dívidas que são baratas, né? São dívidas caras, IPCA mais 5,30, 5,60, IPCA mais 6, IPCA mais 4,48, dá 10% aí de alavancagem do fundo, né? E aqui tem uma linha do tempo dele. E é isso, não tem muito mais o que falar não. Mais um mês de RBVA. Ponto de alerta ligado aí, né? Pelo menos para mim. Eu tenho ele na minha carteira. Ponto de alerta ligado, vou ficar de olho aí, né? A questão da vacância que eu falei para vocês, que já vem perdurando aí há um bom tempo. Nada de novo aí. Vamos ver se no próximo relatório tem alguma novidade, se ele aluga alguma coisa, né? Essa necessidade de caixa aí. Inclusive, vou mandar e-mail aqui para o RI pedindo para eles detalharem o que tem de aquisições a pagar, o que tem a receber também, para fazer uma tabelinha ali para a gente saber um pouquinho mais, né, para ficar um pouco mais transparente isso aí, para ter um pouco mais de transparência, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!